Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de Adar 2 do ano 5782. Este é o nosso calendário judaico. Pelo nosso calendário gregoriano, calendário secular, nós estamos hoje no dia 13 do mês de março do ano de 2022. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e as leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana e, portanto, nós estamos no primeiro dia do Shabat. E como primeiro dia da semana, sempre temos o início de uma nova paraxá. E hoje a nossa paraxá é a segunda paraxá do livro Vaikra, Levítico. E é a paraxá Tzav. A Tzav significa ordena, ordenar ou ordene. Então é uma palavra imperativa, né, que está conectado sobre ordenança. Então, ordena, ordenará, ou ordene, ou ordenar. Então é a nossa paraxá semanal e vamos aí durante a semana estarmos vendo aí as lições da nossa paraxá semanal. Na quarta-feira ao pôr do sol, até a quinta-feira do pôr do sol, nós teremos aí o dia de Purim, né? Então, amanhã, segundo dia da semana, terça-feira, o terceiro dia da semana, quarta-feira e quinta-feira, quarto e quinto dia da semana, nós estaremos trazendo vários ensinamentos, aprendizados, lições sobre Purim. Então não perca, né? Segunda, terça, quarta e quinta-feira temos ótimas lições sobre Purim dentro de A Tarde com a Torá, ok? Então temos aí coisas preciosas para estarmos aí conectados nesses dias, principalmente sobre Purim, né? A grande heroína de Purim é Esther, né? E dentro desse aspecto aí, né, Esther, a grande heroína, traz para nós uma mensagem mais do que atualíssima, né, na redenção, em preparação para a redenção final, a presença da mulher, a sabedoria da mulher, o temor das mulheres estarão cada vez mais presentes e sendo mais real no meio judaico e no meio dos Benei Noach, né? Então a presença feminina, né, de temor, reverência, sabedoria, né, será um foco muito forte, principalmente nesses últimos tempos, nesses últimos dias, em preparação para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final e o Olam Rabá, o mundo vindouro, né? Então vamos estar aí conectados com Esther, a grande heroína de Purim, ok? A sabedoria do nosso Rebbe, hoje nós estamos com 188 dias do nosso calendário judaico e a palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala conosco hoje da seguinte forma: a pessoa deve ficar em chamas, as chamas de um altar queimando o ego interior, aproximando o animal ao divino. Um ego grande queimando faz muito barulho. Um ego pequeno queima silenciosamente. Ou seja, a palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, né, nos fala realmente que a pessoa deve ficar em chamas. Daqui a pouco nós vamos ver dentro do início da nossa paraxá semanal de Tzav, exatamente o que significa o altar permanentemente em chamas, né? Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a pessoa deve ficar em chamas, as chamas de um altar queimando, que está em conexão com a nossa paraxá de hoje, da semana, e a aliá de hoje, a leitura de hoje,
né? O altar queimando dia e noite, incessantemente, né? Então, a chama de um altar queimando o ego interior. Então, essa chama, essa brasa viva, essa chama realmente precisa queimar o nosso ego interior. Esse ego interior, ele precisa ficar no seu cantinho, mas ao mesmo tempo sendo elevado à dimensão espiritual da alma divina. Porque o ego interior, ele representa exatamente tudo aquilo que está em conexão com a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a nossa alma animal, buscar os nossos próprios interesses, egoísmos e companhia limitada. Então este é o ego interior, o qual precisa ser trabalhado e também precisa ser devidamente tratado. Ele tem que vir, nós temos que trazê-lo para a dimensão espiritual da alma divina, para estar a serviço de Hashem. Dentro da nossa paraxá de hoje, dentro da sua introdução, nós vamos ver aqui a questão do ego interior, em qual ponto que ele está qualificado. Ele está dentro do subconsciente ou do consciente. Nós precisamos discernir uma coisa da outra, porque nós precisamos ver aí onde que está a presença divina 100% e onde que não está a presença divina 100%. Entendeu? Então daqui a pouco nós vamos ver também essa questão do detalhe na palavra dos nossos comentaristas na introdução da nossa paraxá semanal. Então, um ego grande queimando, ele faz muito barulho. Então quando a pessoa ela tem um ego muito grande, ela faz estardalhaço, faz escândalo. Quando o seu ego interior, ele começa a queimar. Então ele faz escândalo, ele grita, esbraveja, pula, né? Planta bananeira, sai dando cambalhota, sai de ponta cabeça, faz um escândalo, né, que não tem tamanho. Por quê? Porque o ego é muito grande, né? Onde já se viu, eu sou fulano de tal, eu sei tal coisa, que não sei o quê. Então a pessoa que tem um ego muito grande, né, ele faz muito estardalhaço. A pessoa que tem um ego pequeno, ou seja, a pessoa que realmente ela vai com humildade. A pessoa que tem um ego grande é porque falta humildade. Então por isso que faz escândalo, certo? Ofende as pessoas, ataca as pessoas para defender o seu ego que é grande, né? Eu e etc. Então aquele que tem um ego pequeno é aquele que é humilde. Então ele reconhece que o seu ego ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser devidamente tratado, para que ele possa se elevar à dimensão espiritual da alma divina e ele possa realmente, nesse sentido aqui, ele possa ser realmente e estar na presença divina para o serviço de Hashem. Certo? Então, ele que tem a humildade, então ele queima silenciosamente. Ele está submisso à vontade divina, ele se submete ao santo querer de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, e ele então queima o ego interior, ou seja, ele queima as suas vontades egoístas, né, buscando seus próprios proveitos, a sua própria libertinagem e companhias limitadas. Então ele vem e se eleva à dimensão espiritual da alma divina, e aí ele estará a serviço de Hashem. Dentro desse aspecto aqui, somente a pessoa pode decidir. Deus não vai fazer nada. Deus não vai pegar você pelo escolarinho, agora você vai. Não. Deus não vai te obrigar a nada. Essa questão é uma questão do ego interior, é a própria pessoa que precisa decidir. A partir do momento que a pessoa decide e coloca-se no caminho para que o ego interior seja queimado, aí Deus vem na tua ajuda, na minha ajuda, em nossa ajuda.
E aí ele nos dá força, coragem, ousadia, perseverança para continuarmos a queimar o nosso ego interior pelas chamas do amor divino, pelo amor a Deus, para que nós possamos cada vez mais estarmos fazendo a vontade de Deus. Então, por isso, né, queimar o ego interior, ela é uma decisão pessoal. Ninguém vai tomar a decisão por ninguém. É a pessoa que tem que decidir. Então, é uma luta. Por isso, né, uma das palavras de sabedoria dos nossos mestres é exatamente esta. A nossa luta, ela é diária. A nossa vida é uma luta diária, ela não cessa. Se você der moleza na trincheira, o inimigo te pega. Se você for preguiçoso na trincheira, o inimigo te pega. Então, por isso, a nossa luta, a nossa vida é uma luta constante, até a redenção final com o Mashiach. Até lá, lute, seja forte, seja luz. Baruch Hashem? Ok. Vamos em frente então aí. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Está por aí o Josélio Tavares, lá de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, também está aí conectado. Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? Vamos dar um alô aí, para a gente poder ver aí quem está, ok? Nós estamos aí também, né, no dia de hoje, né? Mandando também um shalom para o Ronaldo Guerra, lá do Grupo Brasileiros de Origem Judaica, né? O Grupo Brasileiros de Origem Judaica, que tem ali na sua administração, né, o amado Renato, que sempre de bom grado, né, junto com demais amados da administração ali, né, tem recepcionado os nossos vídeos e tem permitido com que no grupo seja divulgado ali à tarde com a Torá, né? Então, ao Ronaldo Guerra, em nome do Ronaldo Guerra, a todos os componentes, né, todos os integrantes do grupo Brasileiros de Origem Judaica, né, o nosso shalom e o nosso agradecimento aí pela recepção dos nossos vídeos aí, ok? O Valmir Alexandre, do grupo Lechaim Israel, né, também em nome do Valmir Alexandre, os demais componentes do grupo Lechaim Israel, também nós aí agradecemos a recepção dos nossos vídeos e um shalom para todos os amados, todos os integrantes do grupo, bem como todos os administradores que têm aí recepcionado os nossos vídeos. Shalom aos amados aí. O Anderson Bezerra, de Maranguape, no Ceará. A Catiane Rahman, né, da cidade de Ponta Grossa, né, Paraná, a esposa do nosso amado André Olicheski, né, que é emissário ali em Ponta Grossa, Baruch Hashem. Vinícius Costa, de Ribeirão Preto, né, região interior de São Paulo. Jalves de Souza, da cidade de Palmas, Tocantins. A Olga Alencar Fausto, de Cuiabá, Mato Grosso, né, a mais nova integrante aí das nossas lives, dos nossos vídeos aí, né? Seja bem-vinda, Olga, e que Hashem abençoe muito a tua vida, a tua família, com a sabedoria da Torá, ok? O Cristiano Reis Bittencourt, né? A nossa saudação aí, né? O Marcos Santos, né? De Santa Adélia, interior de São Paulo, né? Shalom, shalom, Baruch Hashem por isso daí também, ok? A nossa paraxá semanal, ela tem o nome de Tzav, e Tzav significa ordena, ordenar e ordene, dentro de palavra ordenança. Então, os nossos mestres, os nossos comentaristas, eles fazem a seguinte pergunta, e você pense rapidamente.
Nós realmente temos livre escolha? O livre arbítrio? Realmente nós temos? Alguém pode dizer sim, outros podem dizer não. E tem aqueles que dizem sim e não. Talvez, quem sabe, né? Aí afora vai, né? Então os nossos mestres, eles falam que na realidade a resposta é sim ou não. Sim ou não. Ou seja, na realidade, nós temos dois aspectos sobre essa questão do sim ou não, ou seja, temos livre escolha. Então os nossos sábios falam, primeiramente, a essência da alma está totalmente unida a Deus. Então a essência da nossa alma, ela está unida a Deus. Isto se chama nível do subconsciente. Então o nosso subconsciente, ela está em conexão realmente com Deus. Aí nós temos a questão do aspecto alma divina. Ok? Então, vai observando isso. Então, nesse primeiro nível, temos livre escolha? Sim e não. Ou sim ou não. Então, no primeiro nível, o nível subconsciente, onde a nossa alma divina tem uma conexão 100% com Deus. Então, dentro desse nível subconsciente, então o desejo da nossa alma divina é 100% fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos e estarmos numa conexão 24 horas por dia com Deus. Este é o nível do subconsciente. Neste nível do subconsciente, a nossa alma divina, não há absolutamente nenhum mal. E também não havendo nenhum mal, também não há nenhuma outra opção, apenas servir a Deus. Esse é o nível subconsciente, uma conexão da nossa alma divina. Anotou? Segundo nível. O segundo nível é o nível do plano consciente. É o nível consciente. Ou seja, no qual nós interagimos com as esferas mais superficiais e complexas da nossa psique, da nossa alma, do nosso ser. Então, dentro desse aspecto, há lugar tanto para o bem quanto para o mal. Aqui, o desejo interno da alma de observar todas as mitzvot, todos os mandamentos, só é sentido como um sinal muito fraco, nesse nível consciente. Então ele é suscetível à interferência das mensagens opostas de nossos instintos animais. Então é esse momento consciente em que a nossa alma animal ela é mais forte. Então ela não é favorável à obediência aos mandamentos divinos. É a nossa alma animal, é a nossa consciência, o nosso nível consciente. Nesse nível consciente é onde que eu decido sim ou não. Eu decido sim para fazer a vontade divina ou não para não fazer a vontade divina. Porque é uma conexão com a nosso consciente, a nossa alma animal. Ou seja, Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Esse nível é onde você tem o livre arbítrio. Por quê? Porque você decide sim ou não. Ou faço ou não faço a vontade divina. É aqui que você tem o livre arbítrio, no seu nível consciente. Ok? Então, assim, dessa forma, nesse plano consciente, você simplesmente decide. Você possui o poder da escolha.
É você que vai escolher. Deus não vai escolher nada por você. Ninguém vai escolher nada por você. Você pode até dizer, não, porque eu fiz tal coisa, porque fulano. Aí você arruma um caminhão de desculpas, jogando a culpa no outro, porque você tomou tal decisão. Negativo. Toda decisão no nível consciente, que está com essa conexão com a nossa alma animal, onde você tem o poder de dizer sim ou não, é aqui que você tem o livre arbítrio. Toda ação por pensamento, pela visão, pelas palavras, pela audição e pelas emoções, você é responsável. Você é o responsável. Ninguém mais é responsável. Simplesmente isso. Porque é você que decide. Então, em geral, a Torá se dirige à nossa mente consciente. Somos ordenados. Sabe? É o nosso nível consciente. Essa ordenança, sabe? É para o nosso nível consciente. Então, somos ordenados a observar as mitzvot com total consciência do que estamos fazendo. E temos o dever de trazer uma consciência da espiritualidade em nossa vida diária. Aqui nós temos algo a refletir, né? Dentro do nível Benei Noach, nós aprendemos tudo que é ordenado ao povo judeu, é ordenado, ponto. Ao não judeu, aprendemos que o povo não judeu, os Benei Noach, eles não têm exatamente essa ordenança. A decisão ela é pelo livre arbítrio de o fazer voluntariamente com amor a Hashem. Beleza, tranquilo. Porém, nós precisamos entender que sabe, ordena, certo? É dentro do aspecto em que nós precisamos compreender que quem está dizendo é Deus. Quem está ordenando é Deus. Só que nós, não judeus, Benei Noach, nós não podemos usar essa questão. Bom, para mim não é ordenado. Então nós não podemos usar essa questão para fazer desta graça uma desgraça. E fazemos, cada um fazendo do seu jeito, ao seu bel prazer e companhia limitada. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico que nós, Benei Noach, abraçamos, ela tem uma direção rabínica. E o nosso Rav, Yaakov Geranstad, é a nossa liderança no Brasil e outros grupos fora do Brasil, ok? Mas nós precisamos trazer esse tzav dentro do aspecto espiritual. Há um ditado popular que diz assim: manda quem pode, obedece quem é inteligente. Então nós precisamos aprender desse ditado popular realmente a realidade dos fatos. Então, nós precisamos trazer dentro desse nível espiritual, né, mesmo que tenhamos essa questão de uma decisão de livre arbítrio, uma decisão de espontaneidade, certo? Voluntariamente prestar um serviço a Hashem com amor. Mas nós não podemos esquecer, sabe, ordena. E trazer isso dentro desse nível para que nós possamos, o que eu faço, porque isto é da vontade do meu Deus. É nesse nível que nós precisamos estar. Então, se eu faço aquilo que é da vontade de Deus, então eu estou obedecendo a sua ordem, voluntariamente, com amor. Mas sabe. Entendeu? Escreve, registre-se e faça.
Porém, nesse nível consciente, nós somos suscetíveis a ser atirados para longe de uma vida de santidade ou sufocados pelas limitações que o mundo parece nos impor. Assim, enquanto a maioria das mitzvot, dos mandamentos, foi dado à parte consciente da alma, Deus viu que era necessário nos dar algumas mitzvot, alguns mandamentos que falam diretamente à essência da nossa alma, ajudando a energia ilimitada da alma e seu compromisso total com o bem a fluir para a mente consciente. Estes mandamentos especiais fazem com que permaneçamos em sintonia com o nosso compromisso do subconsciente, com o judaísmo, quando nossa observância consciente torna-se tensa e limitada. Ou seja, aqui o que os nossos mestres querem trazer para nós é que, de fato, o nosso nível consciente, onde nós temos o livre arbítrio de decidir, é onde que nós sofremos essa pressão exatamente pelas limitações do tempo presente, do mundo e das coisas concernentes ao mundo. Então nós somos sufocados, no modo de dizer, por tantas informações, principalmente na sua boa parte negativas, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, certo? As ações das pessoas, muitas vezes perversas, etc. e tal. O mundo em si, né, ele tem uma tendência a sufocar a vida, a fé, a apagar a luz. Por isso nosso Rebbe Menachem Mendel diz: a luz que há em ti, use-a para que a escuridão possa brilhar. Então é por isso que nós temos uma tarefa sublime, suprema, de trazermos mais luz e mais Shekhinah, mais presença divina, para que o mundo ele realmente possa ser vencido no seu âmbito de escuridão com a luz, no seu âmbito de profanação com a presença da santidade de Deus. Então isso está como responsabilidade para nós nesse tempo presente. E dentro desse aspecto aí, né, os mandamentos que nos foi dado, a parte, né, consciente da nossa alma, que é a maior parte, nós precisamos aí estar vendo mandamentos que falam diretamente à essência da nossa alma, ajudando, fortalecendo a energia ilimitada da alma, no seu compromisso total de fluir para a mente consciente. Ou seja, o nosso subconsciente, alma divina, ela precisa ser fortalecida de tal forma com os mandamentos de Deus, a palavra divina, para que o subconsciente, a alma divina, ela venha para o consciente, a nossa alma limitada, né, a nossa alma animal, venha fazer com que esse âmbito do consciente, da alma animal, ela possa sofrer muitas e boas influências da nossa alma divina, para que a alma animal ela possa se elevar à dimensão da alma divina. E assim fazer com que realmente ela possa estar junto com a alma divina, fazendo a vontade. Ou seja, na alma divina, que é o subconsciente, onde ali 100% a vontade da alma divina é fazer a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos 100%, onde não há mal, onde não há maldade, onde somente não tem outra opção, somente é a vontade divina, ponto. O nosso consciente é onde que nós temos no nosso consciente o poder de decisão, sim ou não, faço ou não faço, onde está conectado com a nossa alma animal. E se a nossa alma animal ela estiver forte, ela vai sufocar a alma divina. E nesse aspecto, a alma divina não vai conseguir realmente influenciar a alma animal para se elevar à dimensão da alma divina.
Então, por isso, realmente, a essência da nossa alma divina, ela precisa ser ajudada, alimentada, fortalecida, porque a nossa alma divina é ilimitada. Ela é ilimitada. Mas o nosso poder do consciente, de decisão, que está no consciente, sim ou não, faço ou não faço, ela pode realmente sufocar a vontade da alma divina de elevar a alma animal. Então, quanto mais nós alimentamos a nossa alma divina, mais a alma animal vai sendo subjugada. E a tendência dela é se elevar espiritualmente. E aí então a nossa alma animal, ela passa a ter realmente cada vez mais, numa proporção maior, com o objetivo de chegar ao 100%, de fazer a vontade de Deus. Então, por isso nós vimos na palavra inicial do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão de queimar o consciente, o ego interior. Porque a alma animal, o consciente, ele está conectado diretamente ao ego, ao eu. Eu e eu. Entendeu? Então essa é a questão. E é nisso que precisa ser fortalecida a nossa alma divina, para trazer o consciente, a alma animal, trazer o ego para serviço a Deus. E é por isso que nos falam os nossos mestres que a vida é uma luta interminável. Você vai lutar todo dia. Ok? Então, continuando, esses mandamentos especiais fazem com que permaneçamos em sintonia com o nosso compromisso do subconsciente com o judaísmo, quando nossa observância consciente torna-se tensa ou limitada. Aqui também nós podemos falar de uma outra experiência que nós, certamente, praticamente todos os Benei Noach tiveram, quando tiveram essa experiência, quando tiveram a oportunidade de ter uma conexão com o judaísmo. Cada um veio de vários segmentos religiosos e sempre buscando alguma coisa a mais, sempre estava faltando alguma coisa a mais. Mas tem alguma coisa que está faltando. Então, continuou a busca. E quando teve a oportunidade de conhecer o monoteísmo com base judaica e com orientação rabínica, então aí as coisas mudaram. Então aí nós experimentamos realmente de algo sublime, onde nós podemos ver que o nosso subconsciente, a nossa alma divina, que busca as suas raízes, que busca as suas origens, todo ser humano tem essa alma que busca a sua origem. Está numa eterna busca. Por isso que muitas pessoas falam, está me faltando alguma coisa. E é nesse aspecto, a alma divina, ela está chamando a atenção da sua alma animal. A alma divina, o subconsciente, está chamando a atenção do consciente, do ego. Você precisa buscar mais. Então o nosso consciente, o nosso ego, diz, está me faltando alguma coisa, eu não sei o que é, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar procurando. E quando nós tivemos a oportunidade de chegar ao monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, aí então nós compreendemos qual foi o desejo da nossa alma divina, que influenciou o nosso consciente, a nossa alma animal, o nosso ego, a continuar buscando, não parar. E aí então, ao chegar nessa posição, então nós tivemos a experiência de que cheguei em casa. Agora eu me encontrei. E agora a luta é no outro nível para estar continuamente a serviço de Deus. Então, sabe, ordena, é para trazer a realidade desses fatos, consciente, subconsciente.
alma divina, alma animal. O ego que luta contra a alma divina, que a alma divina quer fazer 100% a vontade de Deus. O consciente, o ego, a alma animal, é o contrário. Então, por isso, a luta continua, agora em outro nível. Então, por isso, a nossa observância consciente do nosso dia a dia, ela sempre terá um padrão tenso e realmente limitado. Nós sempre vamos enfrentar essas barreiras aí no nosso dia a dia. Com relação à maioria dos mandamentos, Deus disse a Moshe que se dirigisse ao povo judeu com o termo de daber, fale, ou emor, diga. Enquanto as mitzvot transmitidas com esses termos são devidamente obrigatórias, o uso mais passivo e indireto das palavras fale e diga indica que os mandamentos, esses mandamentos, são direcionadas às tarefas superficiais da alma, que possuem a livre escolha, o livre arbítrio, no nível consciente. Então a nossa paraxá, que nós iniciamos hoje, em contraste com a questão de daber, fale, ou emor, diga, que é mais suave. Agora a nossa paraxá dessa semana, ela vem e traz um termo mais direto e mais imperativo, sabe. Então Deus, ele chega para Moshe e simplesmente diz, né? Deus falou a Moshe dizendo, ordene a Arão e os seus filhos, ou seja, Vaidaber Hashem el Moshe, Lemor Tsav. Ou seja, nós vemos aqui no princípio, Deus está usando para com Moshe exatamente daber e emor, fale e diga. E quando Deus chega e fala entra no campo com referência a Arão, seus filhos e o povo de Israel, aí Deus já não fala mais o termo, nem daber e nem emor. Agora ele diz, sabe, ordene. Então, para aludir a um tipo de mandamento que se dirige à essência da alma, que não possui verdadeira livre escolha, a alma divina, e é simplesmente ordenada a obedecer a Deus. Estes mandamentos especiais, inclusas em nossa paraxá, que vamos ver durante toda a semana, de compromisso inquestionável e ilimitado à fé judaica, a vir à tona em nossa vida do cotidiano. Ou seja, esse compromisso inquestionável e ilimitado da fé judaica é exatamente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Esse é o monoteísmo bíblico. Esse é o monoteísmo da Torá, com fundamento judaico e com orientação rabínica, né? Outro e qualquer tipo usado de monoteísmo ainda continua no nível superficial, ok? Então, nós temos aí no capítulo 6 de Levítico, do verso 1 ao 11, exatamente o início da nossa paraxá. No capítulo 6, verso 1 a 4, nós temos aí exatamente a oferenda queimada, onde vai trazendo aí, né, as conclusões sobre as oferendas queimadas, né? Então Deus ordenando, falando para Moshe, ordene Arão os seus filhos, esta lei da oferenda queimada. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite até amanhã, de modo que o fogo do altar possa queimar com ela. O sacerdote então vestirá sua túnica de linho, suas calças de linho sobre a pele e removerá cinzas
que restaram da oferenda queimada que o fogo consumiu para o altar. E as colocará próximos do altar na rampa leste. Ele então preferencialmente despirá suas vestes e vestirá outras roupas. Ele então levará as cinzas para um lugar ritualmente puro fora do acampamento. O verso 5 e 6 fala sobre o fogo do altar, né? É onde que nós queremos manter o foco da nossa aliaque de hoje. O fogo do altar deverá queimar continuamente sobre ele, ele não deverá se extinguir. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha sobre ele, ele então arrumará as oferendas queimadas e queimará as gorduras das oferendas de paz sobre ela. Assim haverá um fogo contínuo mantido aceso sobre o altar. Ele não deve se extinguir, ok? Vamos voltar daqui a pouco aqui. Nos versos 7 até o verso 11, nós temos aí sobre a questão das leis adicionais da oblação, né? Onde é orientado sobre a questão dos 3 dedos médios de oferenda da flor da farinha fina, né? Que será levado ali, que é a oferenda, que Arão e seus descendentes também comerão o restante da oferenda, ok? Também nos fala aí sobre a oferenda do pecado, né? Dentro dessa questão da oferenda dos 3 dedos de farinha fina, né? Para que o ofertante seja devidamente perdoado pelos seus pecados, ok? Então, qualquer coisa que venha a ter contato com a oblação e absorva parte dela, tornar-se-á sagrada, né? E aqui nós encerramos a questão em si da nossa primeira aliá, ok? Então, nós temos aqui, diante da nossa reflexão, da nossa aliá de hoje, nós temos a questão dos korbanot. Até aqui nós estamos vendo sobre a questão dos korbanot, que são exatamente as oferendas. Então nós temos aí 5 grupos de sacrifícios ou oferendas, que são eles o olá, a minhá, o shelamim, o hatat e o asham, né? Então a nossa paraxá nos ensina sobre todas essas coisas aqui dentro desse aspecto. Mas nós temos aqui realmente a questão do fogo, né, que deve ser mantido aceso constantemente. Dentro desse aspecto aqui que nos fala os versos 5 e 6, o fogo do altar, então os nossos sábios trazem para nós que uma chama eterna deverá sempre ser mantida ardendo sobre o altar, jamais deve se extinguir. Essa era a palavra de ordenança, né, para com a questão do fogo sobre o altar, o carvão em chamas ou o carvão em brasa. E deve ser mantido uma chama eterna, eterna. Aí você pergunta assim, mas espera aí, como uma chama eterna? Se o mexicano não existe mais e nem o Beit Hamikdash, o fogo apagou. Será? Ah, mas não tem, cadê o altar do fogo? Onde está esse fogo? Uma chama eterna ardendo sobre o altar? Se não tem mais Mexicã e nem Beit Hamikdash, então essa chama não é eterna, ela não está mais acesa. Será? Será? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você precisa rever os seus conceitos. Vamos lá? Então o fogo sobre o altar, onde os sacrifícios eram oferecidos, deveriam sempre continuar a arder. O templo sagrado havia uma câmara especial, onde os carvões eram mantidos sempre acesos, para que o fogo sobre o altar pudesse ser reaceso caso necessário. Então, o carvão em brasa, ele estava sempre aceso. E por isso a chama não se apagava. Ela continuava sendo uma chama 24 horas por dia. Porque a ordenança era que a chama seja eterna. Ok? Então, quando realmente o povo judeu
foi ordenado a construir o tabernáculo mexicano no deserto. Então Deus disse, e eu habitarei dentro deles. Deus não disse dentro dele. Dentro dele ou dentro deles, qual é a diferença? Deles, primeiramente plural, deles, singular. Deles, plural, cada indivíduo do povo israelita. Dele, singular, o Mishkan, o tabernáculo no deserto e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, singular. Mas Deus disse, e eu habitarei dentro deles, e não dentro dele, do tabernáculo ou do grande templo. Portanto, eu habitarei neles e não nele, Mishkan ou Beit HaMikdash. Então o Talmud, os nossos rabinos, nos ensinam mais detalhes sobre essa questão dessa mitzvah. O fogo sobre o altar deveria ser mantido aceso mesmo no Shabat. Enquanto para o povo judeu é proibido acender fogo, menos nessa questão. Ou seja, dentro desse campo, o fogo do altar era para ser mantido aceso, mesmo no Shabat. Então, da mesma maneira, devemos sempre sentir o quê? Um profundo amor por Deus. Não importa se estamos no nível de Shabat ou no nível de impureza. Ou seja, não importa se nós estamos em obediência ou não para com Deus. O que a ordenança de Deus é manter a chama eterna acesa. E qual é essa chama eterna acesa? Um profundo amor por Deus. Por isso que essa chama que Deus ordenou lá, uma chama eterna, deverá ser mantida. Por isso que ela não se apagou. Fisicamente, materialmente falando, a chama do altar no Mishkan e no Beit HaMikdash apagou-se. Porém, a verdadeira chama não se apagou. Um profundo amor por Deus. Por quê? Porque através dos milênios, esse amor em cada coração judaico continua aceso. E desta forma, através dos corações que permanecem com as suas chamas acesas de um amor profundo por Deus, veio o nosso Rebbe Menachem Mendel e disse aos seus rabinos, vão de encontro aos não-judeus. Anuncie a eles aquilo que foi ordenado a Moshe no Monte Sinai, as 7 leis universais, e leve aos não-judeus, as nações, a conhecerem a unidade e a unicidade de Deus. Então, desta forma, esta chama ardente dos corações judaicos veio para o meio das nações pela ordenança do Rebbe Menachem Mendel, e através das nações, eles, os rabinos, alcançaram as nações e eles outorgaram, por assim dizer, esta chama eterna acesa para os corações dos não-judeus, os Bnei Noach, que tiveram um encontro real e verdadeiro com o monoteísmo, com fundamento judaico e com orientação rabínica. E por isso, esta chama se estendeu, não mais ficou entre somente os judeus, mas estendeu-se para os não-judeus. E esta chama ardente, eterna, continua acesa, tanto no meio judaico, como no meio dos Bnei Noach, os não-judeus. E por isso estamos ombro a ombro, trazendo mais luz, mais santidade, mais presença de Deus neste mundo, para que os dias de Mashiach aconteçam rapidamente, brevemente, em nossos dias. Amém e amém. Então, por isso,
realmente, quando nos fala, não importa se estamos no nível de Shabat, que é um nível de santidade, né, ou no nível de impureza, não obediência aos mandamentos divinos, ou para nós as 7 leis universais. O que não pode acontecer, não pode apagar esta chama eterna de um amor profundo por Deus em nossas vidas. Se essa chama se apagar, você estará em sérios apuros. Então, por isso, amados, dentro desse aspecto aí, os nossos sábios acrescentam, mesmo quando impuro, ou seja, mesmo quando a pessoa está impura, ela deve cavar profundamente dentro do seu coração e fazer aflorar o amor a Deus, que está sempre ali presente. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que o nosso amor profundo por Deus, essa chama viva, essa chama eterna, venha se apagar. Nós precisamos alimentar, alimentar e alimentar. E dentro desse aspecto aí, nada melhor do que estudo da Torá, as 7 leis universais, preces diárias, Teshuvá, Tzedaká, vai fortalecendo cada vez mais a nossa alma divina, para que mais e mais nós possamos estar com esta alma divina, o subconsciente, cada vez mais forte, fazendo com que o nosso consciente, fazendo com que a nossa alma animal, no nível consciente, possa cada vez mais decidir, porque é aqui que está o livre-arbítrio, que nós possamos decidir constantemente, diariamente, sim, eu quero fazer e vou fazer a vontade de Deus. Por essa chama profunda de amor por Deus, para que eu, como altar de Deus, possa cada vez mais estar realmente com a chama acesa, a brasa acesa para o serviço divino, voluntário e com grande e profundo amor por Deus e pelos seus mandamentos. Que nós possamos realmente, dessa forma, estarmos cada vez mais conectados com essa vontade divina, para que nós possamos sempre estarmos aí arraigados em Deus. Por isso, seja forte, seja consciente pelo sim à vontade divina. Seja uma brasa viva de um amor profundo para com Deus. Seja um altar em que esta chama jamais se apague. Seja forte, seja feliz servindo a Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom.